Nunca a expressão "quando chove e transborda" foi mais verdadeira do que na época das grandes migrações. Justo quando o Império Romano Ocidental parecia que poderia se estabilizar, aconteceu uma catástrofe maior do que a anterior. Um golpe contínuo de desastres, golpeando implacavelmente os enfraquecidos impérios romanos oriental e ocidental, até que um deles caísse. E a aparição dos hunos pode ser marcada como um momento decisivo no destino do Império Romano Ocidental, pois essa tempestade veio no pior momento possível. Mas este moribundo Império Ocidental, em um último esforço, conseguiu derrotar este formidável inimigo contra todas as probabilidades. Como isso poderia ser? E isso realmente foi uma vitória. Bem-vindo a esta colaboração com o Império Romano Oriental. História. Este é o segundo vídeo de um esforço colaborativo com o excelente canal História do Império Romano Oriental. Você pode ir ao História do Império Romano Oriental para assistir a primeira parte. Link também na descrição. Especificamente sobre como o Império Romano Oriental lidou com os hunos. Eu incentivo você a também se inscrever no canal História do Império Romano Oriental, pois é um dos canais mais detalhados sobre a história romana tardia. O primeiro vídeo relata a história do primeiro Império Romano, e o segundo aborda o Império Romano do Ocidente, destacando os danos significativos que os hunos causaram ao Império Romano Oriental. Eles devastaram os Balcãs e infligiram muitas derrotas humilhantes aos romanos orientais. Muitas cidades foram saqueadas e completamente destruídas, como por exemplo a grande cidade de Naissus, e muitos soldados romanos e foederati foram mortos pelo ataque agressivo dos hunos. O Império Romano do Ocidente naqueles dias estava enfrentando constante guerra civil e constantes invasões bárbaras. O ano 406 foi quando tudo começou a desandar. Naquele ano, uma grande coalizão de várias nações germânicas cruzou o rio Reno congelado no inverno, e assim conseguiram estabelecer nos anos seguintes seus domínios na Gália e na Espanha. O caos daqueles anos, combinado com a incompetência do imperador romano do Ocidente Honório, permitiu que esses invasores germânicos estabelecessem seus próprios reinos de fato. A incapacidade de Honório de lidar efetivamente com essa situação também é o que permitiu aos visigodos saquear Roma e estabelecer um reino próprio na Aquitânia nos anos seguintes. Curiosamente, toda essa situação começou com os hunos, quando pressionaram para o oeste das estepes asiáticas, forçando os godos a cruzar o Danúbio para o sul em território romano. E foi quando toda a desastrosa cadeia de eventos foi colocada em movimento. Então podemos dizer que os hunos foram responsáveis pela extensa invasão germânica em primeiro lugar. Agora, o oeste, tendo tido uma geografia mais fraca e províncias mais pobres do que o romanos, consequentemente, teve muito mais dificuldade para lidar efetivamente com essas invasões. Além disso, usurpadores constantes e guerras civis destruíram a maior parte das forças romanas. E em vez de se unirem contra os bárbaros, mais da metade do exército romano ocidental estava constantemente lutando contra si mesmo. Em meados dos anos 420, a situação havia se estabilizado um pouco, e nesses anos, Flávio Aétios, que era o general mais poderoso do Império Ocidental, foi feito Magister Militum do Oeste. Agora, como tantas vezes, o que aconteceu foi uma guerra civil. Os outros generais dominantes do Império Ocidental naqueles dias eram Flávios Félix e Bonifátios. A luta pelo poder entre essas três figuras, da qual Aétios emergiu vitorioso, é o que finalmente permitiu que os romanos cruzassem o Estreito de Gibraltar em 429 e conquistassem quase toda a África, incluindo Cartago, no período de 10 anos. Infelizmente, a aparição dos hunos, exatamente durante aqueles anos no Império Oriental, quando os vândalos conquistaram a África, é o que impediria os romanos de retomar a África e derrotar os vândalos. Já em 439, os impérios romanos oriental e ocidental, em um esforço conjunto sob os imperadores Valentiniano III e Teodósio II, montaram uma expedição naval contra os vândalos. Ambas as frotas de tamanho desconhecido e certamente um grande contingente de tropas foram enviadas para a Sicília no mesmo ano.
Mas agora os hunos, vendo a retirada de grandes quantidades de tropas, começaram suas invasões agressivas do leste, de modo que o projeto teve que ser abandonado. Foi, portanto, já a primeira grave consequência da invasão rúnica, pela qual o Oeste teve que pagar o preço, já que sabemos que todas as tentativas posteriores de restaurar a África para o Império Romano do Oeste falharam. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, apoie o canal com likes e inscrição. Obrigado por apoiar nosso trabalho no Patreon e na associação do YouTube. A sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. O YouTube é uma plataforma que não é realmente generosa com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é realmente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação ao YouTube, por mais constrangedor que seja dizer isso. Creio que Majoriano agradeceria se você nos apoiar no Patreon ou YouTube, apesar do constrangimento ao dizer isso. E eu certamente agradeço a cada um que apoia este canal. Agradeço a você, meu amigo. Então, os hunos não foram apenas responsáveis por iniciar a grande migração em primeiro lugar, que enviaria muitas nações germânicas diferentes para o sul e oeste, o que levaria diretamente à derrota em Adrianópolis e aos problemas contínuos com os godos e os outros invasores germânicos. Mas não. Os hunos também foram responsáveis pela incapacidade de restaurar a África para o Mas em 450 agora, Atila já tinha o suficiente de atacar o leste, porque ele não foi capaz de capturar a fortaleza. Constantinopla, as massivas muralhas terrestres de Teodósio eram simplesmente muito impenetráveis, e assim, a maioria das províncias orientais estavam efetivamente fora do alcance dos hunos. Paradoxalmente, porém, o magister Milton Aetius naqueles dias estava em bons termos com Atila. Aetius passou algum tempo na corte de Atila em 433, e o rei Unico até forneceu a Aetius tropas foederati, que Aetius usou para lutar com sucesso contra os visigodos, os burgúndios e os rebeldes Bachaldae, alcançando algumas vitórias importantes em Gália e Raétia. Mas essas boas relações não durariam, porque vamos encarar. Atila era como Genghis Khan, um invasor agressivo, que nunca estava satisfeito com o que tinha e sempre queria mais. Assim, ele decidiu invadir o oeste. Em 451, ele entrou na Gália com uma grande coalizão de muitas nações germânicas diferentes, não apenas hunos, e procedeu a saquear uma cidade gálica após a outra. Agora era dever de Aetius defender a Gália contra esse enorme ataque. Infelizmente, este não foi o fim da guerra. Felizmente, até 451 a maioria das tropas romanas ocidentais, os comitatenses e limitanei, foram destruídas por décadas de usurpadores constantes e guerras civis. Paradoxalmente, a maior parte do exército romano ocidental não foi destruída em batalhas contra os invasores bárbaros. Não, mas em constantes lutas contra eles mesmos. Tal é a ironia da história. Então Aetius não tinha muito com o que trabalhar. Ainda assim, ele conseguiu reunir todos os restos das tropas romanas, quaisquer que pudesse encontrar, e mobilizar a força restante das nações germânicas, que se estabeleceram no território do Império Romano Ocidental. Entre estes, os visigodos ironicamente se mostraram ser aqueles que permitiriam aos romanos ganhar a vantagem contra Atila. Sim, os mesmos visigodos que haviam saqueado Roma 40 anos antes. Uma cidade romana após a outra caiu diante do massivo ataque huno. Argentoratum saqueada, Augusta Vangionum saqueada, Mogontiacum, até a poderosa Augusta Treverorum, todas saqueadas, Colonia Agrippina também. Enquanto isso, Aetius conseguiu convencer os francos, alguns dos saxões e alguns dos burgúndios a se juntarem às suas forças. Assim, finalmente em Civitas Aureliana, a cidade que foi nomeada em homenagem ao lendário Aureliano, essa aliança romano-germânica aliviou o cerco da cidade e conseguiu repelir os hunos. Então, em 20 de junho de 451, finalmente, uma das maiores e mais importantes batalhas da história do mundo aconteceu, a Batalha de Aetius.
Os romanos haitianos, sob Aétios e seus aliados germânicos, enfrentaram as hordas hunas sob Átila, nas planícies catalaunianas, não muito longe da cidade moderna de Chalons. Nesta incrível batalha, o rei dos visigodos, Teoderic I, caiu, mas a aliança romano-germânica ainda conseguiu derrotar os hunos. Curiosamente, Aétios não escolheu derrotar completamente as forças de Átila, mesmo que, segundo algumas fontes, ele pudesse ter feito isso. Provavelmente temendo que os visigodos e os francos se voltassem contra ele no rescaldo. E também possivelmente porque ele esperava fazer dos hunos novamente foederati para o Império, agora que sua aura de invencibilidade estava quebrada. Isso provou ser um grande erro por parte de Aétios, porque já um ano depois, Átila invadiu a Itália. Muitas cidades no norte da Itália foram saqueadas, e Aquileia foi derrotada. Aquileia foi tão completamente destruída que depois a cidade só era visível como um campo de ruínas, completamente desprovida de pessoas. Aétios, com as poucas forças que lhe restavam, tentou retardar o avanço de Átila e assediar suas tropas, mas ele tinha apenas poucos homens nesse ponto. A maioria dos seus aliados germânicos havia voltado para seus domínios. Agora a lenda diz que foi o Papa Leão I quem encontrou Átila em 452 e convenceu Átila a se retirar da Itália. Isso foi visto como um sinal de intervenção divina. Na realidade, porém, as forças hunas foram assoladas por doenças e desnutrição, já que as falhas nas colheitas na Itália em 451 deixaram o campo incapaz de produzir quaisquer provisões. Pode muito bem ser que Átila teve que admitir que lhe faltava a capacidade de colher a cidade para um avanço adicional ao sul e para um cerco a Roma. Então Aétios estava os assediando como podia, e Marciano, o imperador romano do leste, havia entretanto enviado forças para atacar a pátria única ao norte do Danúbio. Todos esses fatores provavelmente fizeram Átila perceber que um avanço adicional era irrealista. Então ele recuou de volta para o coração rúnico, onde então, não muito tempo depois, ele morreu no início de 453, seja de algum tipo de doença, ou tendo sido assassinado. A causa de sua morte ainda é debatida até hoje. As consequências das invasões hunas foram desastrosas para o Império Romano. Como mencionei antes, não apenas os hunos diretamente, responsáveis pelas migrações germânicas que desestabilizaram e destruíram o Império Romano, e pela colonização de invasores germânicos dentro de suas fronteiras. Mas não, os mesmos hunos também foram responsáveis por impedir que os romanos recapturassem a África dos Vândalos, e por devastar a Gália, e destruir o pouco que restava dos comitatenses e limitanei romanos. A vitória de 451, portanto, foi uma vitória de Pirro, onde um império moribundo aparentemente venceu um inimigo avassalador. Mas na realidade, os exércitos de campo ocidentais se dissolveriam ainda mais através das invasões hunas, até depois, não restava muito de um exército romano. Os imperadores posteriores, como Majorian, tiveram consequentemente que confiar inteiramente nas tropas foederati, já que não restava nenhum exército romano ocidental, em grande parte por causa das invasões hunas. Portanto, podemos ver que os hunos foram um fator contribuinte importante na queda do Império Romano do Ocidente. Se as invasões deles não tivessem ocorrido no pior momento possível, o Império Romano do Ocidente poderia ter se recuperado. Mas podemos realmente dizer que Átila, o Huno, embora tenha sido repelido, foi o golpe de morte para o Império Romano do Ocidente. Não muito tempo depois, a Guerra Civil estourou como tantas vezes. Aétios foi morto por Valentiniano III, o próprio imperador não muito depois, e nenhum imperador conseguiu estabilizar o Império Romano do Ocidente, nem mesmo Majoriano. Assim, apenas 25 anos depois, o Império Romano do Ocidente se dissolveu. E se quiser saber sobre os últimos dias do Império Romano do Ocidente, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas, se você estiver mais interessado em aprender como Roma em si parecia naqueles dias, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago Amici e Beni Valete.